Bom dia a todos. Parabéns, presidente e senador Petecão, pela audiência pública. Dar as boas-vindas mais uma vez ao senhor Sérgio Tavares, que estivemos lado a lado no dia de ontem em mais um ato em defesa da democracia, em defesa da liberdade lá em Copacabana, em que mais uma vez o senhor testemunhou como a população brasileira está preocupada com o que está acontecendo com o nosso país. E tem uma música aqui, Sérgio Tavares, no Brasil, que diz o seguinte: paz sem voz não é paz, é medo. E ontem, domingo, em Copacabana, mais uma vez, brasileiros mostrando que não tem medo. Não tem medo porque tem a consciência de que algo precisa ser feito antes que seja tarde demais. E essa perseguição que está acontecendo com as pessoas que pensam diferente do atual governo não é de agora. Se nós puxarmos um histórico, senhor Sérgio, desde 2020, pelo menos, já há uma articulação de alguns poucos no establishment brasileiro para boicotar o governo Bolsonaro, para promover perseguições, invadir as atribuições do Poder Executivo por intermédio de decisões judiciais unilaterais, completamente arbitrárias, fora da Constituição. E lembrando que hoje, 22 de abril, é um dia após o dia de Tiradentes. Tiradentes, que é um feriado nacional aqui no Brasil também, que é o símbolo da liberdade. E esse momento histórico que o Brasil passa, é sempre bom fazer a ressalva, senador Girão, que eu tenho certeza que eu posso falar por muitos senadores, é uma defesa da instituição Supremo Tribunal Federal, que a todo momento é puxado para dentro de um problema, de um buraco negro, por causa da postura de um ministro. Uma pessoa promovendo essa destruição da democracia aqui no Brasil e falsamente com fake news dizendo que está defendendo a democracia. Defendendo de quem? De quê? Em 4 anos de governo Bolsonaro, quando a democracia esteve ameaçada? Nunca. Não tem um ato do presidente Bolsonaro de ameaça à democracia. Em praticamente todas as vezes, senhor Sérgio, ele se posicionava publicamente para se defender de alguma acusação, para se manifestar de alguma perseguição, de alguma injustiça que ele sentia e precisava externar ao povo brasileiro. E não à toa, mesmo após 1 ano e meio, praticamente o término do seu governo, a sua aceitação continua muito grande. O povo brasileiro continua sensibilizado com ele, porque percebe, e acontece no Brasil, como eu acredito que aconteça em Portugal. Quando alguém é vítima de uma perseguição implacável, injusta, o povo se solidariza com essa pessoa, com essa vítima. E é o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. E nós aqui no Senado, eu quero reafirmar isso aqui, que já falei numa outra oportunidade, mas faço questão de repetir. Senhor Sérgio, os 81 senadores sabem que existem fundamentos e razões para fazer impeachment de ministro do Supremo. Todos sabem. Quem tomou a decisão de retê-lo para essa? Todos sabem que existem fundamentos e motivos para fazer impeachment de ministro Supremo. Enquanto o próprio Supremo não se autocontrolar, essa instabilidade política no Brasil não vai acabar. E num futuro muito próximo, caso isso não aconteça, é inevitável que haja impeachment de ministro. O próprio Alexandre de Moraes está trazendo esse tema para a mesa de bar da população brasileira. Lá em 2026, senador Petecão, quando nós estivermos em campanha presidencial, o assunto vai acabar deixando de ser insegurança, problema em hospitais, problema em transporte público, para ser impeachment de ministro do Supremo. Vai precisar chegar nesse ponto para que eles próprios se autocontrolem, façam uma autorreflexão com humildade. Eu fico pensando assim, será que eles não têm um amigo, um parente, alguém próximo para chegar e dar um toque, ó, já deu, foi longe demais.
E o seu caso aqui, quando estava fazendo a imigração de Portugal para o Brasil, é mais um exemplo das atrocidades e como uma parte da Polícia Federal ficou aparelhada. Trabalha para atender à vontade de um ministro do Supremo. E o que esse Twitter Files nos revelou é só comprovação do que a gente já sabia. Mas agora comprova, senador Petecão. Porque está mais do que provado que o Alexandre de Moraes, já durante a campanha, enquanto presidente do TSE, ele contratou pessoas para monitorarem qualquer palavra em rede social para que provocasse o ministro Alexandre de Moraes para sozinho tomar as medidas de censura, de perseguição, de bloqueio de contas, de suspensão de financiamento às pessoas que ganhavam o pão por intermédio da rede social, do Twitter, do YouTube, do Instagram, seja lá o que for. Isso não tem amparo em lugar nenhum, em nenhuma Constituição que esse Brasil já teve. Nem no regime militar, senador Mourão, acontecia atrocidades como essas. Só para o senhor ter uma ideia, a Rede Globo de televisão foi fundada em 1964, em pleno regime militar. Óbvio que havia um contexto de Guerra Fria no mundo, o Brasil tinha se alinhado a um lado e medidas foram tomadas com base naquela realidade daquele momento. Só que hoje, em tese, em situação de normalidade, muito pior acontece. Um ministro ignora o Ministério Público, toma decisões sem ouvir aquele que é o titular da ação penal no Brasil. O ministro escolhe quem são os policiais federais que vão investigar alguém, escolhe quem vai ser investigado. E muitas vezes, em tese, quando o próprio ministro é uma suposta vítima dessas agressões. E toma a decisão sozinho e fica por isso mesmo. Hoje, nós podemos garantir que não há equilíbrio e harmonia entre os poderes. Não há. Negar isso é negar o óbvio. E não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário. E como não convence, qual a alternativa deles? Vamos censurar. Vamos regulamentar as redes sociais para eles voltarem a ter o quê? O monopólio da informação para tentar manipular o povo. Só que isso é impossível. Hoje em dia isso é impossível. Porque o brasileiro é feliz com rede social, é feliz com internet. Foi por intermédio da internet que surgiu o presidente Bolsonaro contra a vontade do poder constituído aqui na cúpula em Brasília. Então, como eles não conseguem convencer mais ninguém, não conseguem manipular mais ninguém, querem manipular o instrumento. Quando hoje na própria legislação já existem todos os mecanismos possíveis para se evitar uma injúria, uma calúnia na internet. Está na pauta de amanhã, senadores. Quem é da Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem que debater isso. Um projeto do senador Renan Calheiros, querendo criar o tipo penal de violência política. E o que é violência política? Depende de quem vai julgar. Depende de quem o julgador vai escolher para investigar essa pessoa. Está completamente deturpada a democracia no Brasil. E eu fico muito honrado e grato ao senhor Sérgio, porque um cidadão português que vem aqui, conhece a realidade brasileira, tem a coragem de denunciar como o senhor está denunciando, tem um patriotismo maior do que muita gente que nasceu aqui nessa terra maravilhosa. Infelizmente. E nós temos que, eu pelo menos, me espelho muito no presidente Bolsonaro, pela coragem dele, pela forma como ele coloca a sua própria vida em risco para defender aquilo que ele acredita, que é o que o senhor faz, senhor Sérgio. Coloca a sua própria vida, a sua própria liberdade em risco para defender aquilo que você acredita, que o senhor acredita. Quem dera muitos jornalistas se inspirassem no jornalista Sérgio Tavares aqui no Brasil. Porque o tempo inteiro constrói narrativas contra alguém que eles não gostam. Pode não gostar do Bolsonaro, do Girão, do Flávio, de todo mundo. Mas voltem a fazer jornalismo. Voltem a ser imparciais. Publiquem os fatos, não as narrativas, não as opiniões têm um espaço reservado no jornal para que elas sejam dadas. Agora, manipular a informação,
Tem diversas formas de você, como jornalista, sabe, de você contar o mesmo fato. Eu posso falar aqui que o Vasco foi campeão brasileiro em cima do Flamengo com um golaço de bicicleta aos 46 do segundo tempo. Como eu posso falar, né, crise na Gávea, porque o goleiro do Flamengo tomou um frango do atacante do Vasco aos 46 do segundo tempo. É o mesmo fato contado de forma diferente. Uma valorizando o Vasco, outra valorizando o Flamengo, ou desvalorizando o Flamengo. E a população, não adianta, já aprendeu. Eu acho que o presidente Bolsonaro deixou vários legados. Um deles foi esse, de despertar o senso crítico na população. Ela própria, a própria população, o próprio internauta é quem faz o controle de qualidade de uma reportagem. Ele próprio é que dá o selo se é fake news ou se não é, de uma matéria do jornal tradicional hoje. Porque com um clique, com um enter no Google, ele consegue ter acesso a várias fontes de informação e formar o seu juízo de valor. E é assim que tem que ser. Não querendo impor uma censura, calar quem pensa diferente. E eu ia fazer a pergunta para o senhor já respondeu, mas se o senhor quiser discorrer um pouco mais sobre o assunto, em função de tudo que nós vimos aqui, eu não tenho mais a menor dúvida de que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022. Interferiu pessoalmente, diretamente, em função de várias evidências, desde antes da eleição, durante as eleições, após as eleições, até o dia de hoje. Onde é que isso vai parar? Se ele quer ser presidente do Brasil, renuncia ao cargo, se candidata, faz um teste nas urnas, Alexandre, para ver qual seria a sua votação. Com a plataforma de acabar a internet, de vir logo anunciar isso. E no seu plano, nas suas propostas de um possível governo seu, seja verdadeiro. Fale lá que você vai censurar a rede social, que vai perseguir o opositor político, é o que está acontecendo. Ninguém aguenta mais. Então, assim como o senhor desabafou aqui, senhor Sérgio, aqui é um desabafo também. Um desabafo em homenagem ao Supremo Tribunal Federal. Em homenagem à nossa Constituição. A harmonia entre os poderes. Isso tem que acabar. Isso só vai acabar quando o Supremo se autocontrolar, botar um fim nesses inquéritos absurdos, inconstitucionais e ilegais, que o próprio Supremo deu suporte para que o Alexandre de Moraes fizesse ao longo do tempo. Está na hora de parar. Está na hora de parar pelo bem do nosso Brasil. Então, fica aqui apenas essa sugestão para que o senhor discorra mais sobre se o senhor acredita que houve interferência nas eleições em 2022.